Olá, tudo bem com você? Mais um dia especial para todos nós, não é verdade? Entra aqui no nosso canal, compartilha com os amigos, dá um like legal, agradeço muito você. Inscreva-se também no nosso canal. Hoje nós temos aqui uma palavrinha muito especial para você, básica para todos os seres humanos, mas para nós é muito importante. Eu vou ler para você um pedacinho que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 4. Aqui está falando do povo hebreu, aquele povo abençoado, escolhido por Deus para ir em direção à terra prometida. Moisés foi chamado por Deus para libertar aquele povo que estava escravizado cerca de 430 anos naquele lugar, na escravidão do Egito, né? Um povo livre, porém agora escravizado por um rei que se achava um Deus. Porém, os hebreus, mesmo escravizados, não abandonaram a sua fé, dando exemplo e sabendo que Deus, o nosso Deus, né, universalmente falando, o Deus único e verdadeiro e que pode dar a liberdade ao povo, mesmo estando escravo no pecado, no mundo que representa o próprio deserto. Moisés representava o próprio Deus, dando a libertação a toda a humanidade. Você pode achar meio esquisito, mas a verdade é essa. E depois que Moisés não estava mais na liderança, porque ele partiu, Deus o recolheu, mas antes disso Moisés colocou Josué como seu sucessor. E o nome de Josué simboliza o nome de Jesus. E Josué, como deu seguimento na libertação do povo hebreu em direção à terra prometida, Moisés, ou melhor, Josué representava o próprio Jesus que estava por vir muitos anos à frente. Porém, Josué levando aquele povo em direção à terra prometida, ele representando Jesus, o libertador de toda a humanidade. Interessante que esse propósito de Deus de libertar esse povo da escravidão já vinha desde lá dos tempos antigos. Porque no livro de Gênesis, na Bíblia, no capítulo 1, diz que Deus criou, no princípio, ele criou os céus, a terra e tudo o que nela há. Fez o sol, a lua, as estrelas e tudo que ele fez, ele diz que era uma coisa boa. Criou os animais e criou toda a vegetação, ele disse tudo é muito bom. Mas ele resolveu coroar a sua criação. Então foi aonde que ele resolveu criar o ser humano. E lá no capítulo 2, versículo 7, se não me engano, é o versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Por isso que nós temos uma alma que precisa de salvação. Escapar da condenação do inferno, escapar daquele deserto maldito, escapar daquela escravidão, porque o rei Faraó, ele representava o próprio Satanás. Moisés representava Deus. Josué representava Jesus. A terra prometida representava a nova Canaã celestial no céu e o povo conduzido para a terra santa. Olha, meus amados, meus queridos, isso aqui não é só apenas uma história da humanidade, é uma realidade que nós estamos vivendo também hoje. Porém, o inimigo da nossa alma sempre está correndo atrás de nós, assim como o Faraó correu atrás do povo hebreu, querendo destruí-los, mesmo que estivessem já na liberdade, no deserto, passando pelo deserto, que o mundo representa o deserto.
mas o Mar Vermelho representa o obstáculo que Deus jogou por terra e o povo atravessou livremente para o outro lado até chegar à Nova Canaã. E eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo Deus que operou no tempo de Moisés, no tempo de Josué, no tempo de Noé, no tempo de Elias, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó. Deus continua operando, operou na vida de José, tornou um escravo um governador do Egito, um hebreu escravo governador do Egito. Foi por aí que começou a escravidão do povo hebreu, porque o Egito começou a temer aquele povo maravilhoso, abençoado por Deus. Porque o Egito adorava muitos deuses e eles faziam seus pedidos, as suas orações, e os seus deuses não respondiam. E porém o Deus dos hebreus é um só. E eles conheciam muito bem a Deus e Deus a eles, e eles faziam um pedido a Deus e Deus respondia. Então isso provocava mais a ira de Faraó, até que Deus mandou 10 pragas para que Faraó se convencesse a libertar o povo de Deus que estava escravizado na mão dele. Foram 10 pragas para convencê-los. Assim como também o decálogo, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, para que o povo obedecesse à lei de Deus e andasse debaixo das mãos protetoras de Deus. E ali o povo se rebelaram muitas vezes contra Deus, como está no livro do próprio dos Hebreus, que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, aquela terra maravilhosa, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esse conselho é para nós hoje. Está nos ensinando que nós devemos tomar cuidado para não cair na mesma desobediência daquele povo hebreu que desobedeceram no deserto, e muitos deles foram dizimados no deserto por causa da sua desobediência. Deus cumpre com a sua palavra. Ele jamais deixará que caia uma palavra dessa por terra. Você sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele nos ama incondicionalmente. E para encerrar por aqui, como Josué levou o povo para a terra prometida, muitos anos mais tarde veio Jesus e se colocou no lugar daquele libertador, Moisés e Josué, e libertou o povo por completo. Não somente os hebreus, mas toda a humanidade. Jesus se colocou no lugar do cordeiro sacrificado no deserto para perdoar o pecado daquele povo no deserto. Jesus se fez o próprio cordeiro e ele assim nos libertou e nos fez uma nova criatura, nos dando agora a liberdade de andar na presença dele e fazer a vontade dele com muita alegria. Temos lutas, dificuldades, porque a palavra diz que o caminho é apertado e a porta do céu é estreita, mas muitos procurarão entrar por ela e não entrarão. Poucos acharão essa porta. E eu quero fazer parte desse pouco. Eu quero continuar me rendendo ao Senhor, obedecendo a Ele, não fazendo como muitos hebreus fizeram. Desobedeceram, foram dizimados no deserto e não experimentaram e nem sequer conheceram as novas terras, a Nova Canaã. Eu quero chegar lá, na Nova Canaã, obedecendo a esse Deus tão poderoso que não tem ninguém que possa resistir. Não há amor maior do que o amor de Deus. Então ele fez o homem, a coroa da criação. Ele criou tudo. Lá em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que Deus criou o céu, a terra, a lua, as estrelas, o sol, todo verde, todos os animais, e ele dizia: tudo que eu fiz é muito bom. Mas ele quis coroar a sua criação. Fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, coroando a sua criação. Então Deus tem um amor muito especial para todos nós. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, fala onde Deus criou o homem. E mais à frente fala, no versículo 27, que Deus criou o homem e depois a mulher, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Então,
O amor de Deus para conosco é incondicional, não é religião, é amor, é realmente salvação. E se você quiser entrar na nova Canaã, você precisa conhecer melhor esse Deus. Vamos nos aproximar dele, porque ele está pronto a nos receber. Vamos conhecê-lo através da sua palavra, que tanto esclarece para nós a nossa própria história, que muitos até pensam que é uma simples história, mas não é, é a nossa história. Então, entra aqui no nosso canal e curte, né? Dá aquele like legal. Muito obrigada por você participar. Inscreva-se também no nosso canal e não se esqueça que juntos queremos chegar à nova Canaã. Tudo bem? Que Deus te abençoe.